O desenvolvimento de seu filho tem sido afetado por esse vírus? Eu não estou falando do Covid-19 e estou usando o termo vírus como uma analogia para essa condição, esse mal que tem afetado crianças no mundo todo. Antes de eu falar que vírus é esse, deixa eu te contar quais são os sintomas. Caso seu filho contraia esse vírus, ele se sentirá incapaz, não terá confiança em suas próprias habilidades e por isso se sentirá indisposto para praticar atividade física regularmente. Até mesmo o rendimento escolar dele poderá ser afetado e ainda pior, fatores de risco para doenças crônicas como sobrepeso e obesidade, por exemplo, poderão bater na porta. Aí é questão de tempo para que outras condições adversas de saúde comecem a se manifestar e comprometam a qualidade de vida de seu filho na infância, na adolescência e até mesmo na vida adulta. Eu não estou falando isso para colocar medo em você, mas para te dizer que você, pai e mãe, tem um papel fundamental nessa história. Não espere seu filho contrair esse vírus. Você pode começar a prevenção ainda hoje. Para descobrir que vírus é esse e como evitá-lo, assista esse vídeo até o final. Baixa competência motora. É desse vírus que eu estou falando. O vírus da baixa competência motora é contraído por crianças que não participaram de programas de exercício de qualidade e por isso não desenvolveram um bom repertório motor, isto é, não aprenderam habilidades motoras fundamentais, que são movimentos básicos que servem de suporte para a aprendizagem de habilidades mais complexas e também auxiliam a manter o hábito de se exercitar regularmente. O que quero dizer é que essas crianças não conseguem realizar certos movimentos com consistência e confiança. E eu estou falando de movimentos básicos, como correr, saltar, lançar e receber um objeto ou chutar uma bola, por exemplo. Você já ouviu comentários do tipo: "Ah, academia não é comigo não. Exercício? Tô fora. Sou uma pata, não tenho habilidade nenhuma para me exercitar. Ah não vou jogar bola com vocês não porque eu não tenho habilidade, eu sou um perna de pau, mas eu vou assistir, pode ser?" Esses comentários são comuns entre pessoas que não se sentem confortáveis para se exercitar. Elas acham que não têm habilidade, que vão passar vergonha e acredite, tudo isso está relacionado com as experiências de infância. Olha só que interessante essa figura. Pense no seu filho. Seu filho não aprendeu habilidades motoras fundamentais e por isso tem baixa competência motora. A baixa competência motora diminui a confiança dele para se movimentar, ou seja, ele olha para os colegas mais habilidosos, se sente inferior, incapaz e envergonhado, não demonstra interesse pelas atividades e por isso não participa. Essa falta de confiança para se movimentar, que diminui a probabilidade de seu filho desenvolver um estilo de vida ativo, o deixa vulnerável às várias condições adversas que eu citei anteriormente. E além daquelas condições, outros indicadores de saúde, como a aptidão cardiorrespiratória e a aptidão músculo-esquelética, também podem ser comprometidas pela baixa competência motora. De forma geral, a saúde e o bem-estar físico, mental e emocional estão em jogo quando falamos sobre esse vírus. O problema é tão sério que se as crianças não participarem de bons programas de exercício físico regularmente para garantir a aprendizagem de habilidades motoras fundamentais e evitar que fatores de risco para doenças crônicas, como sobrepeso e obesidade, se manifestem ainda na infância, pesquisadores sugeriram que essa pode ser a primeira geração com expectativa de vida menor que a de seus pais. É isso mesmo, seu filho poderá ter uma vida mais curta que a sua. Como eu comentei anteriormente, esse declínio na competência motora das crianças é um problema mundial. Olha só, um estudo feito na Austrália, por exemplo, analisou a competência motora de 6.917 crianças com idade entre 7 e 15 anos. Os pesquisadores concluíram que, de forma geral, a maioria das crianças apresentava baixa competência motora, indicando a necessidade de intervenções nos anos pré-escolares e nos anos iniciais do ensino fundamental. Um estudo feito em 2012 aqui no Brasil, em Porto Alegre, analisou a competência motora de 1.248 crianças de 3 a 10 anos. Os autores concluíram que a grande maioria das crianças apresentava baixa competência motora e que uma provável explicação seria a baixa qualidade das aulas de educação física. Aulas de baixa qualidade não garantem a aprendizagem de habilidades motoras fundamentais, mas eu vou falar sobre esse e outros motivos que afetam a competência motora das crianças daqui a pouco. Um outro estudo feito em 2015 comparou crianças belgas e australianas de 6 a 8 anos de idade. 21,3% das crianças belgas e 39,3% das australianas apresentaram pontuação abaixo da média estabelecida pelo teste, que avaliou a competência motora das crianças. Detalhe, os pesquisadores também descobriram que o nível de competência motora das crianças do estudo era inferior
ao nível, a competência motora de crianças que fizeram o mesmo teste 40 anos atrás. O que isso quer dizer? Quer dizer que, infelizmente, as crianças de hoje em dia não são tão ativas quanto costumavam ser. A maioria não cumpre as recomendações de prática regular de exercício e, por isso, o pouco tempo em movimento não é suficiente para garantir a aprendizagem de habilidades motoras fundamentais. Mas esse não é o único motivo. Muitos pais acreditam que as crianças aprendem os movimentos, as habilidades motoras conforme crescem e amadurecem. Você também achava que era assim que acontecia? Não é. Para aprender e aperfeiçoar habilidades motoras na infância, as crianças precisam ser encorajadas, precisam ter muitas oportunidades de prática e também precisam receber instrução de qualidade. Alguns especialistas até comparam a aquisição de habilidades motoras com o processo de aprendizagem da leitura e da escrita para enfatizar a necessidade de instrução e descartar essa possibilidade de que a criança aprende de forma natural. Se você, pai e mãe, teve uma infância semelhante à minha, brincou bastante na rua, subiu em árvores, apostou corridas, andou muito de bicicleta, aprendeu a fazer estrelinhas, parte da sua crença de que seu filho aprenderia os movimentos, as habilidades motoras, com o tempo, provavelmente estava relacionada com essas suas experiências de infância. Mas em vez de aprender uma série de movimentos de maneira natural quando pequeno, o que na verdade aconteceu foi que você praticou muitas e muitas vezes as mesmas atividades e por isso aprendeu essas habilidades. Ué, professor Robson, mas você não disse que é necessário encorajamento e também instrução de qualidade para aprender os movimentos? Sim, mas também é possível aprender por tentativa e erro. A aprendizagem por tentativa e erro não é eficaz porque é lenta e pode comprometer a qualidade dos movimentos aprendidos. Mas é uma alternativa. Só que considerando que a maioria das crianças não brinca mais na rua, aprender movimentos por tentativa e erro provavelmente não é uma alternativa para seu filho. Os pais preferem que as crianças fiquem em casa por questões de segurança, por exemplo. Em casa, a atividade física compete com vários outros atrativos, como celulares, tablets e videogames. E infelizmente, tem perdido essa competição. Uma outra crença dos pais é de que as aulas de educação física serão suficientes para ensinar a seus filhos habilidades motoras fundamentais. Mas parece que isso também não está acontecendo. Primeiro, porque na maioria dos casos são mais de 20 alunos para apenas um professor. Nessas condições é natural que o professor não consiga encorajar, fornecer várias oportunidades de prática e instrução de qualidade que seja individualmente relevante. E são justamente esses três fatores, encorajamento, várias oportunidades de prática e instrução de qualidade, que são quase que indispensáveis para garantir a aprendizagem de habilidades motoras fundamentais na infância. Segundo, porque seu filho deve ter aulas de educação física 1 ou 2 vezes por semana. Além da frequência e da duração das aulas serem insuficientes, os estudos têm mostrado que o tempo gasto se movimentando na aula é muito inferior do que deveria ser. Mais tempo costuma ser gasto com a arrumação dos materiais e com a administração da aula do que se movimentando, do que praticando as atividades nas aulas de educação física. Bom, eu não queria entrar nesse mérito, mas muitos pesquisadores também contestam a qualidade das aulas de educação física. Assim, o terceiro motivo, e talvez o problema mais grave, seja a falta de um currículo bem estruturado de educação física escolar, com metas claras e objetivas sobre o que as crianças precisam aprender em cada ano. E isso dificulta muito o trabalho do professor. Para vocês terem uma ideia, em um artigo recente, publicado no ano passado, em 2019, a autora, uma professora americana de educação física escolar, com mais de 25 anos de experiência, relata ter ficado surpresa ao assistir uma aula de educação física e observar e verificar que apenas metade da turma da 8ª série, adolescentes de 13 e 14 anos, era capaz de realizar 2 deslocamentos que ela pediu: o skip e o galope. Ela conta que ficou horrorizada, que ficou parada lá na quadra por algum tempo após a aula, tentando processar, descobrir por que aqueles adolescentes eram incapazes de realizar aquelas habilidades motoras simples, já que eram habilidades que deveriam ter sido dominadas até no máximo os 8 anos de idade. Só para abrir um parênteses, alunos meus de 5 e 6 anos conseguem realizar esses deslocamentos. Bom, vamos para uma parte prática desse vídeo. Vamos ver se seu filho aprendeu ou se ele simplesmente consegue realizar esses deslocamentos que eu comentei que apenas metade dos alunos da 8ª série conseguiu: o skip e o galope. Eu não vou explicar cada um desses movimentos. Apenas peça para seu filho assistir a demonstração
Em seguida, pergunte se ele já realizou alguma vez na vida esse deslocamento e, independente da resposta, peça para ele tentar. Vamos lá para o skip. Agora o galope. Se ele tem 7 anos ou mais e não consegue realizar esses deslocamentos de forma correta, com consistência e confiança, isso quer dizer que ele nunca praticou, que ele praticou pouco ou que ele não foi ensinado adequadamente. Esses movimentos simples podem ser combinados para a realização de habilidades esportivas e sem esses deslocamentos no repertório motor, pode ser que seu filho seja incapaz de aprender habilidades mais complexas. E você, pai e mãe, se lembra de ter praticado alguma vez na vida esses deslocamentos? Tente realizá-los agora. Se você e seu filho conseguiram realizar esses deslocamentos, ótimo! Parabéns! Se vocês não conseguiram, não se preocupem tanto. Muitos acadêmicos que se tornaram bacharéis e licenciados em educação física também não conseguem. Mas a culpa não é deles. Assim como seu filho, eles não foram encorajados. Pode ser que não tenham tido muitas oportunidades de prática ou então não receberam instrução de qualidade. O que me preocupa é que são esses os futuros professores de seus filhos e das próximas gerações. Em poucas palavras, profissionais que em sua maioria não adquiriram competência motora e vão se formar para dar aulas para mais de 20 alunos, 1 ou 2 vezes na semana, e sem o auxílio de um currículo que estabelece o que as crianças precisam aprender. Grave, muito grave, não é? Então chegou a hora de eu tentar te ajudar, pai e mãe. Eu já falei muito sobre o problema, sobre as causas da baixa competência motora e agora eu quero tentar te ajudar a resolver esse problema. Agora você vai descobrir a partir de qual idade as crianças devem começar a aprender as habilidades motoras fundamentais, como essas habilidades devem ser ensinadas, eu já falei sobre isso ao longo do vídeo, mas eu vou retomar aqui, e qual pode ser o seu papel, pai e mãe, nesse processo de aprendizagem. Os especialistas recomendam que as habilidades motoras sejam adquiridas e dominadas na infância, entre os 3 e os 8 anos de idade. As descobertas sobre neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais na massa branca e na massa cinzenta, confirmam que as pessoas são sim capazes de aprender coisas novas ao longo de toda a vida. Mas o período ótimo para adquirir habilidades motoras fundamentais e aprender a dominar o corpo é a infância. Agora, como aprender essas habilidades motoras fundamentais? Os especialistas reconhecem que as crianças são capazes de aprender alguns movimentos ao serem encorajadas a brincar no quintal ou no parque do bairro, por exemplo. Tentativa e erro, lembra? Mas só essa prática não garante que elas se tornarão motoramente competentes. Como eu já comentei, para que elas aprendam e dominem as habilidades motoras fundamentais, elas precisam ser encorajadas, terem muitas oportunidades de prática e receberem instrução de qualidade. Agora, pai, mãe, qual é o seu papel nessa história? Primeiro, como já foi comprovado que o tempo que a criança passa em frente a uma tela está relacionado à baixa competência motora, você, pai e mãe, precisa oferecer alternativas a esse tipo de comportamento sedentário, o de ficar sentado em frente a uma tela. Você pode encorajar e acompanhar seu filho durante a realização de um dos treinos completos que eu compartilho no meu canal, por exemplo. Saiba que somente desligar a TV ou o tablet não garante que seu filho vai gastar o tempo que ele gastaria em frente a uma tela se exercitando. Segundo, considere as motivações das crianças para se movimentar, se divertir, interagir com os amigos ou fazer novos amigos e aprender algumas coisas novas. Essas são as motivações das crianças. A criança não executa os exercícios de ginástica por ter consciência da sua vantagem ou porque saiba que contribuem para a melhoria da sua saúde, mas pelo atrativo que neles encontra. Essa frase é de 1950, do Capitão Pereira Júnior, que foi um grande professor de ginástica infantil. E uma outra frase que ele escreveu é a seguinte: o ensino não produz fruto quando não desperta o interesse. O interesse é o estimulante mais poderoso da aprendizagem. Todo ensino fastidioso está, sem remissão, condenado. Eu citei essas duas frases para enfatizar a importância das atividades despertarem o interesse das crianças, mas caso a atividade que você propor, pai e mãe, não despertar o interesse de seu filho no primeiro momento, encoraje-o a praticar mesmo assim.
É claro, a atividade precisa ser adequada para crianças. Eu e você sabemos que os pequenos não são adultos em miniatura. É natural que, a princípio, a criança não goste, não se interesse por toda e qualquer atividade que lhe é apresentada. Mas você precisa encorajá-la, você precisa encorajar seu filho e sempre mantendo o ambiente leve. Vamos lá, filho, vamos praticar essa atividade algumas vezes, depois nós faremos outras atividades. Não precisa obrigar, não precisa exigir, não precisa deixar o ambiente pesado, mas é necessário encorajamento. A competência motora é apenas um dos 3 fatores que formam o que especialistas conhecem como tríade pediátrica da inatividade física, ou seja, fatores relacionados à prática regular de atividade física que afetam o desenvolvimento saudável das crianças. Estamos chegando ao fim deste vídeo. Então, se seu filho tem de 3 a 8 anos de idade, o tratamento contra o vírus da baixa competência motora é preventivo. Agora, se ele tem 8 anos ou mais, você, pai e mãe, precisará encorajá-lo a praticar muitas atividades, muitas habilidades motoras para que esse quadro seja revertido. Se você chegou até aqui, pai e mãe, você provavelmente entendeu que aprender e dominar habilidades motoras fundamentais fará a diferença no desenvolvimento de seu filho. Se você quer começar o tratamento ou a prevenção contra esse vírus agora mesmo, fique calmo. Não precise procurar quais são as habilidades motoras fundamentais, qual deve ser ensinada primeiro, quais são os exercícios progressivos e tudo mais. Na verdade, você até pode ir pesquisar, mas se quiser poupar tempo, eu já fiz isso e criei 2 treinos completos para iniciar o ensino de habilidades motoras fundamentais para crianças. Os 2 vídeos estão disponíveis no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai encontrar os 2 links e acompanhe o canal para não perder os próximos vídeos que eu vou lançar para ajudar as crianças a aprenderem habilidades motoras fundamentais. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 amigos que também têm filhos a partir de 3 anos. As pessoas precisam saber disso e os pais, como já comentei, têm um papel fundamental nesse processo. Eles podem sim encorajar as crianças a aprender, a praticar, a dominar o corpo, a dominar as habilidades motoras fundamentais, mesmo em casa. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, clique no joinha para deixar um like nesse vídeo, clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum outro conteúdo como este. Espero ter esclarecido o quão importante é para as crianças aprender e dominar habilidades motoras fundamentais na infância. Um grande abraço do professor Robson, fique com Deus!